canal Megadona já viu que aqui rola de tudo um pouco, né? E que eu gosto muito de falar sobre filhos, família, dia a dia. E hoje me deu assim uma vontade enorme de falar sobre separação. Mas como que a separação pode impactar na vida dos filhos? Para melhor e para pior, né? Na minha opinião, a separação é assim o fim de um ciclo. E não só o ciclo do casal, mas o ciclo de toda a família. Sabe, aquela relação familiar que precisa de um recomeço, porque a coisa não tá legal. E quando um casal não tá bem, não tem como os filhos estarem bem. Filho quer ver a gente bem. Isso fortalece eles. E a separação pode ser a libertação de uma infelicidade, pode ser um recomeço, um novo ciclo mesmo para todo mundo. O processo da separação não é fácil, só que depois as possibilidades de uma vida melhor são muito grandes. A paz volta, a energia se renova, todo mundo tem uma nova chance de recomeçar. O casal vai refazer a vida e os filhos vão amadurecer numa experiência que vai depender muito também dos pais, se vai ser boa ou ruim. E eu digo isso porque eu vejo pais usando filhos para se atacarem. É a pensão, é um novo relacionamento, tudo é ressentimento e uma imensa dificuldade em ver o outro bem. Olha, e o discurso é o de sempre, né? Meu filho em primeiro lugar, uma ova. O ex-casal está muito mais preocupado em saber da vida um do outro do que focar numa necessidade emocional dos seus filhos. A mãe se ofende se o filho gosta da namorada do pai e vice-versa. Os namorados que chegam ficam entre a cruz e a espada, porque eles precisam conquistar a confiança dos enteados, mas eles também não podem ocupar o espaço que pertence ao pai e à mãe. E o equilíbrio disso é muito difícil de alcançar. Olha, fica todo mundo muito perdido. Só que é o seguinte, ninguém quer perder a razão. Tem um monte de situação, olha, por exemplo, quando a criança vai passar uns dias com o pai e a madrasta tem ciúme. Tem também aquele caso que o pai se casa de novo, tem outro filho e se esquece do filho do antigo relacionamento. E tem pai que mente para o filho. Sabe aquele caso que o pai não vem mais visitar, não pega mais no fim de semana, o filho questiona e o que o pai diz? Que é a mãe que não deixa eles se verem. E o que a mãe faz? Fica perdida, fica indignada. E com essa situação toda, o que ela faz? Ela desfere assim uma lista de xingamentos a esse pai, obviamente na frente da criança, né? Agora tem casos em que o pai some, simplesmente. E a mãe não sabe lidar. Ela se sente culpada por não poder mais proporcionar uma família completa para o seu filho. E aí o que ela faz? Ela idealiza na cabeça da criança um pai que não existe. Ela compra um presente, diz que foi o pai que comprou, ela faz uma festa, diz que o pai ajudou a pagar, ela alimenta aquela história que o pai não pode vir por esse ou por aquele motivo, ela esconde a verdade do filho, sabe por quê? Porque ela acredita que assim ela está protegendo o seu filho. Mas ela se engana muito, porque o filho cresce, ele vai ter uma grande decepção e o sofrimento vai ser ainda maior. Sinceramente, por experiência própria, eu acredito muito na ética e no respeito, por mais difícil que seja. Olha, a gente não tem como deletar um pai que some, que abre mão do filho e fica sobre as costas da gente, que é mãe, o peso desse desafio. E sabe qual é o desafio? Não perder tempo com a falta desse amor. E como mãe, ensinar o amor nas mais variadas formas. Quando a gente está meio perdida também na situação, deixar um pouquinho a coisa fluir e a gente abrir um espaço para que a criança se expresse. E a gente tem muito a aprender com elas. Eu aprendi muito ouvindo do meu filho o seguinte: olha, qual é a importância do seu pai biológico e do seu pai
de todo dia? A resposta dele foi muito simples. A importância do meu pai biológico é essa mesmo que você acabou de falar. Ele me deu a vida. E a importância do meu pai de todo dia é essa mesma que você acabou de falar. Ele é o meu pai de todo dia. Quer mais? E quando eu era questionada pelo meu filho sobre o amor do seu pai, que nunca aparecia, eu dizia que era impossível não amar uma criança como ele, mas que cada um tem o seu jeito de amar. E aí eu devolvia logo a pergunta para ele sobre como era o amor que ele sentia por mim, pelos tios, pelos avós, pelos nossos cachorrinhos. E logo a gente já estava falando de amor, sem sofrimento, sem ressentimento, já indo aí até para um clima de diversão. Na minha opinião, eu acho que fazer drama com criança não rola. Todo mundo sofre, você faz a criança sofrer um sofrimento desnecessário, sabe? Com ou sem aquele drama, ela vai ter que passar por aquela situação, ela vai ter que aprender a administrar sim essa falta. Eu acho que a melhor forma da gente ensinar a criança a administrar essa falta é não fazer dela um drama. É fazer dessa falta, sim, claro, é uma frustração, é um buraco, tá? É uma lacuna, mas é fazer disso aprendizados, experiências, reconhecer em volta o valor do amor das pessoas que realmente fazem a diferença na vida dela. E deixar aquele pai que está lá longe, que não quer saber, deixa ele lá num cantinho, guardado no seu coração, sem raiva, sem ressentimento. Porque ensinar ressentimento para criança, gente, para mim é um crime. É um crime. A gente não sabe até o dia de amanhã. Eu ensino essa criança a não gostar desse pai, a achar que ele é, sei lá, né, uma porcaria de pessoa e não sei o que, etc e tal. Eu posso até pensar isso, mas eu não acho de verdade que eu tenha o direito de transferir isso para o meu filho, por mais que eu tenha as minhas razões. Eu acho que eu tenho que dar ao meu filho o direito de crescer e um dia até ter a oportunidade de reencontrar com esse pai e tirar por si só as suas próprias conclusões. Eu não acho que eu tenha que colocar na cabecinha dele as minhas opiniões, os meus ressentimentos, os meus recalques e até as minhas razões em relação a esse pai. Mas sim deixar que o tempo se encarregue disso de uma forma natural, sem deixar de gostar. Por mais que ele tenha abandonado, deixado essa criança para trás, quem perdeu foi ele. Quem abriu mão de viver experiências deliciosas com o filho foi ele. Portanto, só ele tem a perder. Então, para que eu vou ensinar sentimentos negativos para uma criança que está lá, sabe, prontinha para receber coisas boas e eu vou levar para ela coisas negativas? Nada a ver, né? Quando eu digo some, some mesmo, viu, gente? Não é aquele pai que vem a cada 15 dias ou que pega uma vez por mês. Ele desaparece mesmo, ele se isenta de qualquer responsabilidade porque simplesmente ele não se sente responsável por aquilo que não faz parte ali do dia a dia dele. Sei lá, estou explicando aqui uma coisa que eu nem sei se está certo, porque eu não sei como funciona a cabeça de uma pessoa que abre mão do filho. Desconheço isso, eu fico tentando entender, mas não dá, né? É um negócio meio complicado. Pra gente que não vive sem o filho um segundo, a gente quer saber todos os passos dos nossos filhos, sejam eles crianças ou adultos, a gente quer saber sempre estar do lado, é difícil entender a cabeça de uma pessoa que abre mão. Mas não adianta também a gente ficar tentando entender uma coisa que vai nos fazer perder tempo e desperdiçar, né, os nossos neurônios, o nosso tempo, com algo que não vai trazer nada também, não vai fazer nenhuma diferença. O que vai fazer a diferença realmente é aquela história, fazer do limão a limonada, tocar pra frente e vamos embora, sem drama. E esse papo também de sair falando por aí, eu sou uma guerreira, eu sou uma não sei o quê. Gente, a gente não é nada, a gente é o que dá pra ser hoje, entendeu? Amanhã eu tô caída lá, depois de amanhã eu tô poderosa. Aí aparece um padrasto
que assume o pacote com muita dignidade, com muito amor e com muita decência, ok? Ele assume financeiramente, emocionalmente, de todas as formas ele abraça a causa, né? E aquela família se reconstrói, né? O padrasto é de fato o pai de todo dia, que faz a diferença na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, tá? Mas aí nas férias aparece o pai herói, né? Aquele biológico que pôs no mundo e deu no pé e aparece aleatoriamente de vez em quando, que não contribui com nada, mas ele quer levar o filho para passear, para as férias, sabe? Férias em Fernando de Noronha, férias no Caribe, férias na praia. Passa lá uns 15 dias com o filho e ó, some de novo. O resto do ano, o pai de todo dia que assumiu o boleto, né, de escola, de plano de saúde, de festa, de roupa, de farmácia, de tudo, que tem que falar o não, que tem que ser o chato. Poxa, e aí, como é que fica isso? E aí eu pergunto para você o seguinte, tá certo isso? Tá certo? Você deixaria o seu filho viajar com aquele pai que abandonou, que negligencia, que não tá nem aí, mas leva o teu filho para um lugar bacana, né? E como é que fica esse pai, que é um pai verdadeiro também, né, que assumiu essa posição de pai, que banca tudo isso com amor, como é que ele fica nessa? Será que esse pai tem o direito de chegar e falar assim, olha, não, você não vai. Você não vai porque é o seguinte, na hora dos seus perrengues, quem tá dando duro aqui do seu lado sou eu. Na hora do lazer, da viaginha pra praia, é ele. Não acho que isso tá certo, então você não vai. E aí? Tá certo? Deixar o filho, né, abrir mão de uma viagem bacana por conta, né, dessa situação de ter assumido, isso é um ressentimento, é um recalque ou realmente é a atitude certa a ser tomada nesse caso? O que é que você acha? A separação, assim como a convivência, ela tem os dois lados, tá? Depende muito de como é que a gente conduz. Olha, eu vou falar para você, é muito mais fácil tornar a vida da gente um inferno do que um paraíso. É num clique a gente regaça tudo. Agora, simplificar as coisas é incrível como o ser humano tem uma dificuldade imensa. Eu só acho que depois da separação a gente tem que ter uma relação transparente com o outro, tá? Ou seja, sabe, a grande questão, né? A primeira grande questão não deveria ser, mas é o dinheiro, é a pensão. A maioria dos homens se sente como se estivesse sendo explorado quando paga uma pensão. Eles sentem como se eles estivessem dando a pensão para a mulher e não para o filho. Tem casos que a mulher precisa da pensão mesmo, porque ela não trabalha, então ela precisa recomeçar a vida até ela ter essa estrutura, ela tem que receber a pensão, não adianta. Mas quando a mulher trabalha e se sustenta, a pensão é para o filho, e mesmo assim, muitos pais dificultam essa questão porque entendem que estão dando dinheiro na mão da mulher. Não param para pensar, faz uma planilha básica ali, ó, de quanto custa criar um filho, de quanto custa o dia a dia de um filho. Você vai ver que o que você está dando para ela é pouco, entendeu? Vai lá, senta com ela, faz essa planilha, faz o cálculo direitinho e você vai ver que exatamente o dinheiro que você está dando está sendo direcionado para a educação, para a saúde, para o dia a dia, para o lazer do seu filho. Mas seja na convivência ou seja na separação, eu acho que a regra básica da vida é o seguinte, é ensinar aos filhos da gente a amar, tá certo? Ensinar a amar não é ensinar a gostar simplesmente. Olha, eu amo o meu carro, mas amanhã eu vendo meu carro, fico sem uma boa. Não, ensinar a amar é realmente atitudes, atitudes de entrega, de fazer pelo outro, de ter empatia, de estar junto, de sofrer até junto pelo sofrimento deles, enfim, de apoiar, de estar do lado, sabe? Ensinar atitudes de amor, até para que nesses casos em que o filho tenha sido negligenciado, rejeitado, um pai que foi embora e tudo mais, para que ele não repita esse mesmo comportamento na sua próxima geração, com os seus filhos, porque isso se repete. Existem muitos casos
que geração após geração se repete um comportamento, isso se torna, sabe o quê? Uma maldição. A gente só consegue quebrar a maldição com amor. E não é uma maldição que veio uma fadinha lá e colocou lá um encantamento. Não, é realmente comportamentos repetidos por várias gerações que não são corrigidos. E hoje o papel das mães que têm filhos cujos pais sumiram por aí é quebrar essa maldição, é quebrar isso, é ensinar o amor, é passar para os nossos filhos que as próximas gerações serão diferentes e isso está nas mãos deles. E se lá na frente os nossos filhos crescerem, se casarem e porventura se separarem, isso não significa falta de amor. A separação é sim uma atitude de amor, amor próprio, amor ao próximo também, porque ninguém quer ficar numa relação doente, numa relação que coloca todo mundo para baixo. A gente tem que se separar para recomeçar, para a partir de um novo ciclo ter esperanças, oportunidades e possibilidades de ser feliz de novo. E os nossos filhos merecem e a gente também. E falando de amor, eu amo os meus inscritos, estou muito feliz com vocês que me acompanham, deixam lá os seus comentários, curtem meus vídeos e, enfim, olha, estou muito feliz, de verdade. E quem não é inscrito ainda, gente, se inscrever num canal de YouTube não é preencher um formulário de inscrição que vai ser aprovado, analisado. Não, nada disso. É um cliquezinho, ó, tá lá escrito inscrever-se. Você clica ali e aparece a palavra inscrito. Acabou. Tem um sininho do lado. Clica nele, porque você ativando esse sininho toda vez que tiver um vídeo novo do meu canal, você recebe um aviso. E eu fico muito feliz quando você recebe esse aviso, abre o vídeo, assiste, curte, comenta e olha, um beijo, fica com Deus.